Então, minha gente, vamos lá. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Queensbury Viagens. E, gente, como sempre, mantendo aquela linha que tem sido a linha que está orientando as nossas últimas lives. E a ideia dessas lives é justamente a gente poder fazer uma viagem pelos países, mas com um foco nas experiências que os países oferecem. Então, gente, são lives relativamente curtas, de 30 minutos, e não é um webinar. Portanto, não temos a preocupação de entrar em detalhes muito específicos, operacionais, uma vez que a gente está mais focado na questão lúdica. E, gente, você que está aí sempre com a gente, acompanhando as lives da Queensbury, muito obrigado por todas as manifestações que vocês têm tido. A última live que a gente fez deu um resultado assim fantástico. Então a gente está amando ver os comentários, os elogios, as sugestões. Então você que está nos assistindo, vai lá, manda uma mensagem ao longo da apresentação, mas não esqueça, a gente precisa multiplicar essa live. Então compartilhe você aí com os seus amigos do Facebook essa live da Queensbury. Bom, então já agradeci a todos vocês. Agora é hora da gente começar a nossa viagem. E a gente escolheu como destino de hoje 2 países incríveis, repletos de experiências. Um deles é a Indonésia e o outro deles é Filipinas. Ou seja, ambos os países estão ali na região do Sudeste Asiático, muito próximos um do outro, e apesar da proximidade da sua construção, são países que propõem a quem vai visitar experiências bem diferentes. E hoje a gente vai estar sendo conduzido nessa viagem até a Indonésia, até a Filipinas, por 2 guias que são muito experientes nessa região. Um deles é o de Claire, o outro deles é o guia Flávio Nicodemos. Então, senhores guias, a vocês que toparam participar dessa live, obrigado pela participação. Mas, gente, se todo mundo estiver pronto, é hora de viajar. Vamos lá, vamos colocar a tela cheia e começar a fazer a nossa viagem por esses 2 incríveis países. Tela cheia. Bom, como eu disse antes, a proposta é fazer uma viagem pela Indonésia e pelas Ilhas Filipinas, com a presença de 2 guias. Um deles é o nosso querido... Gente, eu estou com um probleminha técnico aqui, deixa eu resolver. Tá on. Dá você um Enter. Bom, então nós temos aí o guia de Claire, que vai nos ajudar
nessa viagem e a gente fez uma divisão meio maluca para essa live. O de Claire ficou responsável por nos conduzir pela Indonésia, passando por Bali, Yogyakarta e a capital Jakarta com as suas experiências. E na região das Filipinas, nós dividimos em 3, uma vez que nós 3, eu, de Claire e Flávio, fomos os 3 responsáveis pela pesquisa desse destino. Então, eu, Lourenço, vou ficar com a parte da capital Manila, o Flávio vai ficar com um dos paraísos desse país, que é no arquipélago de Palawan, a região de El Nido, e o de Claire vai falar sobre um outro paraíso no mesmo arquipélago, que é a região de Palawan. Mas, gente, vamos começar a nossa viagem ouvindo o depoimento desses guias, do que eles acham dessa viagem. Afinal de contas, os 2 conduzem os grupos e observam, né, a manifestação desse povo. Vamos ver o nosso amigo, o nosso primeiro depoimento. Vamos lá. Boa tarde, Lourenço, e a todos que nos prestigiam. É um prazer participar dessa live, onde temos a oportunidade de divulgar nossas experiências de viagem com vocês, mantendo viva, em meio a esta pandemia, um cenário positivo. Assim, podemos vislumbrar novos cenários para as suas futuras viagens. A mim, coube compartilhar com todos vocês as minhas experiências em um roteiro maravilhoso que inclui Indonésia e Filipinas. Trata-se de um dos roteiros mais novos da empresa que mescla o conhecimento da cultura com a exuberante beleza das ilhas filipinas. Apesar das belas praias localizadas na Indonésia, as melhores experiências neste país ocorrem durante as visitas dos templos hindus na ilha de Bali. A Indonésia, localizada no Sudeste Asiático, próximo à Austrália, conta com uma população de aproximadamente 260 milhões de pessoas, considerada inclusive a maior população muçulmana do mundo, onde 90% desta população cultua o islamismo. Durante a nossa viagem à Indonésia, visitamos as cidades de Bali, Yogyakarta e a capital Jakarta em uma inesquecível experiência. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então, de Claire, valeu. Muito obrigado por essa abertura linda, essas imagens que você apresentou aí para a gente, o seu depoimento, já dá uma ideia de tudo aquilo que a gente vai ver durante a nossa viagem pela Indonésia. Mas, junto dessa viagem, nós temos as Filipinas. E agora eu queria ouvir de você, Flávio. Nós fizemos juntos a pesquisa, eu, você e o de Claire, e eu acho que a gente se emocionou junto com essa viagem. Mas conta para mim o que você acha dessa viagem. Seja bem-vindo. Olá a todos, desde já agradeço a oportunidade de poder participar dessa live e contribuir com você, Lourenço, e com a Queensberry. É um grande prazer falar sobre esse roteiro tão lindo com Filipinas, Indonésia e Dubai, já que, mesmo sendo um amante da natureza e tendo passado a vida inteira em busca de experiências surpreendentes, os lugares mais remotos e intocados, posso dizer que esse foi um divisor de águas em minha vida. Como se isso não fosse suficiente, trata-se de um roteiro tão interessante e eclético, com uma cultura rica e muito diferente do mundo ocidental, não somente nos costumes, mas também em vários outros aspectos. A região é muito favorecida pelas águas, sempre muito calmas do mar, e muito bem abrigada pela grande quantidade de baías e praias paradisíacas. E o Flávio estava inspirado quando deu esse depoimento sobre as Filipinas. E realmente é exatamente essa sensação que os dois passaram. São dois países muito próximos, com culturas muito próximas,
mas completamente diferentes. Ou seja, ambos conseguem associar a lazer de praia, sol, natureza. Ao mesmo tempo, ambos têm uma história bastante rica, uma hotelaria fantástica, e viajar por esses países, pelo menos para mim, quando fiz o trabalho de pesquisa junto com esses dois guias, foi um prazerão. Agora, gente, esse roteiro ele tem início na Indonésia. A gente sai do Brasil e vai para Bali, e a viagem começa em Bali. Então, de Claire, agora é contigo. Vamos começar a nossa viagem. Eu pedi para que cada um de vocês pensasse, na verdade, de Claire, 3 experiências imperdíveis na Indonésia. Então vamos ver a primeira experiência que o nosso caríssimo guia de Claire tem sobre esse destino. Vamos dar uma olhada. Então, Lourenço, são muitas, mas como tenho que escolher somente 3, falarei daquelas que mais me emocionaram e me emocionam até hoje. Eu começo por Bali, muito associada à beleza de sua natureza e às suas praias que hoje em dia são um verdadeiro santuário para todos os surfistas do mundo. Mas não posso deixar de destacar a parte cultural dessa ilha. Bali é a ilha mais visitada da Indonésia, recebendo mais de 7 milhões de turistas todos os anos. Quando me refiro à cultura local, merece grande atenção as experiências espirituais que poderão ser objeto de exploração por todos aqueles que a visitam. Bali é o único local da Indonésia onde se cultua o hinduísmo, religião esta originária da Índia. E nesta nossa aventura cultural e espiritual, visitamos os templos de Tanalote, que significa terra no mar, em um local de geografia peculiar, sendo o templo mais popular de Bali. Assim como o templo de Tirthampul, que significa fonte sagrada, templo do século X d.C., que fica localizado na região de Ubud. Trata-se do templo mais famoso de Bali. Lá encontramos 30 fontes de água, onde podemos nos banhar, buscando a purificação. Isso não significa que sairemos de lá purificados. Isso vai depender da quantidade de pecados que cada um leva consigo até a Indonésia, é claro. O que pode ajudar o ritual de purificação são as oferendas que você ofertar às principais divindades hindus. Ficará ainda mais atraente a participação a necessidade de todos vestirem sarongs, trajes semelhantes às nossas cangas, com o objetivo de cobrirmos as nossas pernas até abaixo dos joelhos, em sinal de respeito ao templo e às suas divindades. Por último, não posso deixar de destacar que todas essas experiências serão vividas por nossos passageiros que ficarão hospedados no Hotel Resort, que se localiza em uma das regiões mais bonitas de Bali, chamada Nusa Dua. Então, minha gente, deu para sentir vontade para ir para Bali, não? Ou seja, um destino muito ligado à natureza, ao mesmo tempo com uma história fantástica, e esses templos todos que me deixaram com muita vontade de retornar para esse destino. E de Claire, você comentou aí do Templo das Águas, e que tem o banho aí da purificação dos pecados. Olha, eu confesso que eu seria um que teria que ficar pelo menos 1 hora debaixo de uma água daquela, e ao invés de fazer uma única oferenda para os deuses, né, hinduístas, Brahma, Vishnu e outros, teria que ser quase que um carrinho, ou então uma montagem daquela de feira. Mas olha, foram imagens lindas, com um relato bastante interessante. Mas essa viagem para a Indonésia tem um pouco mais além disso. Ou seja, eu acho até que eu tive uma participação muito forte na inclusão
da cidade de Yogyakarta na programação, principalmente por conta dos templos que nessa região estão. Então vamos lá, a segunda experiência que você tem para relatar para a gente. Vamos dar uma olhada, conta aí. Então, Lourenço, a minha segunda cidade que eu gostaria de destacar é Yogyakarta, cidade de 450 mil habitantes, localizada na ilha de Java, conhecido como a cidade dos estudantes, em razão ao grande número de universidades. Uma peculiaridade nessa cidade é a arte tradicional javanesa denominada batik. Batik é uma técnica de tingimento em tecido artesanal, onde eles usam cera de abelha, parafina, entre outros acessórios. Durante a nossa programação, nós temos a oportunidade de conhecer uma fábrica de batik. É uma das visitas das mais interessantes. Também chama atenção nessa cidade o fato de se tratar da única província da Indonésia ainda governada por um regime de sultanato, o que a diferencia das outras províncias da Indonésia. A melhor surpresa ficou por final. Foi conhecer o maior e mais importante templo budista do mundo, conhecido como Borobudur, construído no século IX d.C., no estilo budista javanês. Esse monumento é um santuário dedicado a Buda e um local de peregrinação, onde se comemora o nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda, que foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal, que renunciou ao seu trono e se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres. Essa edificação ela é decorada ainda com mais de 2.500 painéis em relevo e na sua abóbada central encontramos mais de 72 estátuas de Buda sentadas numa estupa. Estupa seria um monumento construído sobre os restos mortais de uma pessoa importante dentro da religião budista. Normalmente tem o formato de torre, geralmente cônica, circundada por uma abóbada. Com certeza é uma das principais atrações da Indonésia e está inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco desde o ano de 1991. A visita ao templo já justifica a ida a Yogyakarta, com certeza. Então, minha gente, fizemos esse passeio por Yogyakarta e tivemos duas experiências fantásticas. Uma delas é a fábrica de batik, que é interessantíssimo, um trabalho extremamente tradicional e bonito, tem trabalhos incríveis. E o outro deles que é um templo, existem outros na cidade, outras experiências podem ser apontadas, mas a gente tentou focar nas duas principais. E, gente, o Templo de Borobudur, que é o maior templo budista do mundo, ele é muito especial. Primeiro, por conta da sua construção em forma piramidal. Segundo, pelas estupas e as imagens de Buda. Terceiro, pela construção dos painéis em alto relevo, que são fantásticos. Ou seja, passamos por Bali, vimos praia, vimos templos, passamos agora por Yogyakarta, com o Templo de Borobudur, mas tem a capital, Manila. Então, ainda com Dicler. Dicler, sobrou para você. Conta para a gente um pouco sobre essa capital. Vamos lá. Lourenço, como terceira experiência, eu destacaria a capital da Indonésia, a cidade de Jakarta. Ela é a principal porta de entrada e saída do país. É uma cidade que hoje em dia tem uma população de aproximadamente 19 milhões de habitantes. Ela foi fundada por holandeses no século XVII e durante esse processo de colonização foi chamada de Batávia. Como toda grande cidade, apresenta os mesmos problemas dos grandes centros, como o trânsito caótico.
principalmente por causa das motocicletas. Nessa cidade, nossos passageiros poderão aproveitar de excelente hospedagem, uma vez que nosso hotel está conectado ao melhor shopping de Jakarta. Pode imaginar? Eles ainda vão aproveitar do seu tempo livre para levar as últimas lembrancinhas da Indonésia. Merece destaque entre as nossas visitas o Centro Antigo de Batavia, onde estão localizados os prédios mais antigos durante a colonização holandesa, ainda muito bem preservados. Visitamos também a maior mesquita do sudeste da Ásia, chamada Istiklal. Para esta visita, nós deveremos vestir uma vestimenta chamada de djellaba ou simplesmente túnica, como nós a chamamos aqui no Brasil. Também conheceremos a Torre Mona, que é o monumento nacional. É uma torre de aproximadamente 132 metros de altura e na sua cúpula uma chama de ouro coberta com mais de 35 quilos de ouro, sendo monumento nacional em comemoração à independência do país. Então, minha gente, é assim que nós conhecemos um pouquinho da Indonésia com essa condução fantástica feita pelo nosso guia Declerc. Declerc, obrigado por nos levar nessa viagem. Foi linda a passagem por Bali, por Yogyakarta e a capital Jakarta. Mas, depois de você nos conduzir nessa linda viagem aí pela Indonésia, nós vamos fazer um rápido voo e vamos chegar num dos lugares mais lindos que eu já conheci na minha vida, que são as Ilhas Filipinas. Deixa eu só passar para o próximo slide. Gente, nesse slide aí, vocês estão vendo que tem uma fotinho no canto esquerdo da tela, que é exatamente uma foto que nós tiramos durante o nosso trabalho de pesquisa. Aí estão o guia Declerc, o guia Flávio Nicodemos e o senhor Marco Lourenço. E essa foto me inspirou para fazer uma divisão entre as apresentações. Eu acabei assumindo a apresentação da capital Manila, o Flávio Nicodemos ficou com o paraíso que é El Nido, e o Declerc ficou com outro paraíso que é a região de Coron Island. El Nido e Coron Island no arquipélago de Palawan. Gente, nós temos que lembrar que tanto a Indonésia quanto as Filipinas são países que têm o seu território distribuído em milhares de ilhas. E as ilhas mais paradisíacas que eu já conheci, e olha que eu já rodei um bocado, Tahiti, Cancún, Maldivas, Maurício, Seychelles, e confesso a vocês que eu fiquei muito impressionado com esse país que é as Filipinas. Então, nessa divisão, eu vou chamar aqui a gravação do guia Lourenço, que ele vai fazer a abertura desse país que é as Filipinas. Então, senhores, sejam todos bem-vindos à capital Manila. Vamos ver o vídeo. Chegou a hora de apresentar um pouquinho das Filipinas e das experiências que esse país maravilhoso, costumo dizer que é o paraíso na Terra, pode oferecer. E é claro, para falar de Filipinas, a gente tem que falar da sua capital, Manila. A cidade é bem setorizada. Na área antiga da cidade, que é chamada o setor intramuros, você vai encontrar, a gente encontra ali as edificações da época, do período em que Filipinas era uma colônia espanhola. Ali você vai encontrar prédios governamentais, residências, parques, monumentos, e é uma área agradável de se passear. Nós temos o setor do famoso calçadão de Manila, o Manila Boardwalk. Ali você encontra vários hotéis de luxo, e o calçadão de frente para a Bahia, onde tem
parques, roda gigante, e ali fica localizado o maior shopping center da Ásia, que é o Mall of Asia. Agora, gente, não querendo errar, o local ideal para se hospedar na cidade de Manila é no bairro de Makati, que na verdade é o centro financeiro, centro gastronômico e centro de lazer da cidade de Manila. É impressionante o contraste desse bairro com o restante da cidade. Ele é composto por muitos arranha-céus, prédios comerciais, espelhados de arquitetura futurista, mas junto a esses prédios também tem uma enorme concentração de shopping centers. Agora, gente, é muito interessante porque no meio desses arranha-céus tem um setor que eles chamam de Green Belt. Repleto de bares e restaurantes de altíssimo luxo, mas também restaurantes populares, ou seja, tem para todo tipo, tem para todo o gosto. E é nesse setor que a noite acontece. E olha, por falar em noite, a gente não pode esquecer que Manila também é a cidade dos cassinos. E o mais belo dos cassinos atualmente da cidade é um cassino chamado Okada. Gente, o jogo, claro, tem a sala com todos os tipos de jogos, tem shows, tem a apresentação, mas a grande atração desse cassino é o espetáculo chamado Espetáculo das Águas. Dá uma olhada nisso para ver que lindo que é. Gente, então é exatamente isso. Manila é uma capital que ela é surpreendente. Eu não sei se até mesmo por ignorância, quando eu estive lá pela primeira vez, eu fui com uma expectativa muito baixa e acabei me surpreendendo com essa capital. Ela é uma cidade cheia de contrastes. Essa região de Makati, que é o centro financeiro, tem muita vida, tem muita gente, é uma concentração enorme de shoppings, bares, restaurantes, cassinos, tem vida noturna, ou seja, é o ponto ideal para se ficar hospedado. Mas também tem a região histórica, como a região que eu acabei de falar, intramuros, com prédios do período colonial espanhol. E se a gente der uma estudadinha na história desse país, vocês vão ver que passaram momentos extremamente difíceis. Mas Manila, gente, é a porta de entrada e saída para que a gente possa alcançar os paraísos, que são as ilhas que compõem esse país. E o mais turístico dessa região é justamente o arquipélago de Palawan. E nesse arquipélago, formado por várias ilhas, está justamente a região de El Nido e a região de Coron Island. Mas para falar de El Nido, eu quero ouvir de você, Flávio, que tem um olhar mais poético. O Flávio tem assim um espírito muito ligado à natureza, gosta desse desafio e se envolve muito com essas questões. Conta pra gente um pouco do que é a passagem depois desse curto voo de Manila até El Nido, de 30 a 40 minutos, quando a gente chega no primeiro paraíso da região das Filipinas. Gente, e só para não esquecer, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, faz aí nos comentários, manda a pergunta para a gente, que tanto Flávio, quanto de Claire, quanto Lourenço e nossa equipe de marketing vai estar pronta para responder. Mas Flávio, leva a gente nesse lugar tão lindo que é o paraíso de El Nido. Vamos ver. Vou falar um pouquinho sobre El Nido, e é difícil expressar com palavras a beleza natural, com tantos contrastes, uma combinação dos seus inúmeros tons de verde, azul, transparente das águas, areias branquíssimas e uma geografia extremamente rica em recortes e detalhes, somada à variedade da fauna e flora tão privilegiadas, cores tão vibrantes a ponto de causar espanto e encantamento. Esse trecho do roteiro já surpreende logo de cara pelo fato de os transportes serem feitos todos em barco, ou seja,
O encantamento começa a partir do ponto zero. O Lag Island Resort, onde ficaremos hospedados, encontra-se numa baía fechada que nos faz lembrar um ninho, que aliás é um nome atribuído à região, e é por esse motivo muito aconchegante e protegida, além de desfrutar uma excelente infraestrutura construída de modo a preservar a reserva natural protegida pelo governo local. Você pode escolher entre a enorme piscina de frente para o mar ou fazer snorkel nas piscinas naturais a poucos passos dali. O local é paradisíaco, o serviço é impecável e sempre com um enorme sorriso no rosto. A Caverna da Catedral é um dos tantos monumentos naturais ali esculpidos pela natureza. Trata-se de uma gruta tão grande que a embarcação consegue até adentrar e tem uma formação que lembra perfeitamente uma igreja. O passeio para o qual eu daria maior destaque são as Twin Lagoons, um dos espetáculos mais lindos que a natureza já proporcionou aos meus olhos. Uma das lagoas, que aliás é imensa, é cercada por paredões de cerca de 50 metros de altura por todos os lados. À primeira vista tem-se a impressão de estar no interior de um cilindro gigantesco esculpido pela natureza. Ali não chega nenhum tipo de embarcação e, portanto, não existe nada que te faça desviar a atenção da magia do espetáculo dessa formação ímpar. Para chegar até a Big Lagoon e a Small Lagoon, deslizamos suavemente por canais naturais que nos levam até as águas mais verdes, cristalinas e calmas, perfeitas para se refrescar enquanto aprecia mais uma joia da natureza. Então, minha gente, conta pra mim, El Nido é ou não é o paraíso na Terra? E, gente, eu gosto de participação, eu gosto de ouvir, eu gosto de ler o que vocês estão mandando de mensagem pra gente. Escreve aí o que vocês acharam de El Nido, se é um paraíso, se não é um paraíso. Escreve se com esse relato aí emocionante e emocionado do guia Flávio, se não deu vontade de conhecer essa região, que é a região de El Nido. E, gente, vale lembrar que a gente pouco fala de hotel nas nossas transmissões, mas esse roteiro especificamente, tanto na Indonésia quanto Filipinas, os hotéis, eles fazem parte da experiência. No caso de El Nido, a gente está falando do Lag Island, que é um eco-resort. Então, eles têm um trabalho extremamente importante na manutenção de fauna e flora, além de ser um hotel maravilhoso, próximo das principais ilhas para os passeios. Agora, gente, vamos fazer um rápido voo do aeroporto de El Nido até o aeroporto de Busuanga, que é o aeroporto que dá acesso a Coron, para que a gente chegue no hotel e desfrute da região de Coron, no arquipélago de Palawan. E para conduzir a gente nessa viagem até Coron, a gente vai contar com o depoimento do Dicler. Dicler, encerra aí a nossa apresentação com chave de ouro. Pode ir. Lourenço, falar de Coron é falar de um dos destinos mais bonitos que eu tive a oportunidade de conhecer até hoje. Se podemos chamar um lugar de paraíso na Terra, Coron é um deles. Local absolutamente paradisíaco que já impressiona logo na nossa chegada. A cor da água, assim como a sua nitidez, deixam clara a sensação que os próximos dias serão de total aproveitamento da beleza da natureza, da ilha e dos seus arredores. Isto sem contar com a hospitalidade e cordialidade dos trabalhadores do hotel que fica nesta ilha, que marcam de maneira bastante positiva a nossa estadia. Como ficamos hospedados em uma ilha, temos acesso fácil e tranquilo à praia do hotel e, consequentemente, aos esportes náuticos que ele nos oferece.
Durante a nossa estadia neste notável local, faremos passeios nas tradicionais bancas, que é uma embarcação típica da região. Visitaremos um lago de água doce chamado Lago de Barracuda, no meio da Baía de Coron, que normalmente é utilizado para o batismo dos mergulhadores. Twin Lagoon, as Lagoas Gêmeas, também um lago de água doce que nos proporciona uma experiência inesquecível devido à sua natureza exuberante. Mergulhos não só para a visualização dos corais e da fauna marinha, bastante diversificada, mas também para os navios naufragados durante a Segunda Guerra Mundial. É uma das atrações também para quem visita aquela região. Não há como nós não sensibilizarmos diante de tanta beleza natural. Ainda neste dia, faremos um piquenique na ilha de Malcapuia, onde se encontram as melhores praias da ilha de Coron. Não tem como se apaixonar por um roteiro como esse. Bom, minha gente, é encantador. As imagens são belíssimas e com a condução do de Cler nessa região de Coron Island fica mais bonito ainda. E, gente, é um roteiro que vinha atraindo uma quantidade de pessoas muito grande. Tanto a Indonésia quanto Filipinas é um destino que começa com praia em Bali, com a sua história, seus templos. Depois, na ilha de Java, com Yogyakarta, depois a capital, Manila, que é uma cidade surpreendente. E, fica uma dica, Manila é ótimo para fazer compras, tem preços convidativos e trocentos mil shopping centers. Então, minha gente, essa foi a nossa live de hoje, passando por esses dois países que oferecem a quem se propõe visitá-los experiências inesquecíveis. Só imaginar que você está nesses hotéis, nessas ilhas, nessas cidades, e que pelo menos nas Filipinas, todos os passeios são feitos nessas embarcações típicas, que são as bancas, você sempre em contato com a natureza, ao ar livre, com um céu azul, com um mar inconfundível, ou seja, deu muita saudade do trabalho de pesquisa que nós três fizemos juntos. Gente, eu perdi aqui a conexão com o Flávio Nicodemos, era a hora do depoimento dele para dizer tchau para a gente. Mas, Flávio, muito obrigado aí pela sua participação, com o seu relato muito sincero e emocionante com a região de El Nido. E eu tenho certeza que você deve estar ansioso para que tudo retorne ao normal, para que os grupos retornem a viajar para esse setor, e você poder rever e entrar em contato com toda essa natureza abundante. Próximo slide. E não posso deixar de agradecer também a contribuição feita pelo de Cler, que já fez várias viagens para essa região e que fez um relato também emocionante. Mas, de Cler, com você eu ainda estou com a conexão feita. Eu queria que você me dissesse aí suas últimas palavras sobre essa viagem. Vamos ver. Enter. Para terminar, Lourenço e todos aqueles que acompanharam a nossa live, eu gostaria de dizer que eu sou suspeito para falar dessa viagem, porque eu me apaixonei desde o princípio, quando fiz a viagem de inspeção, inclusive com você e com o colega Flávio Nicodemos, principalmente por causa das belezas naturais, clima, gastronomia, religiosidade e a própria hospitalidade tanto do povo indonésio como das Filipinas. Algo que se destaca nesse roteiro é a interação das pessoas com a natureza, onde pude perceber, nos grupos que tive a oportunidade de conduzir, momentos de total relaxamento e integração entre os viajantes. Sou suspeito, como falei anteriormente, mas eu super recomendo esses dois destinos. A Indonésia e Filipinas marcarão vocês para sempre. Uma vez mais, o meu muito obrigado pela oportunidade de participar dessa live e deixo aqui um abraço a todos vocês que
que nos acompanharam. Obrigado. Passa para mim. Então, minha gente, o que vocês acharam dessa rápida viagem em 30 minutos para 2 países que têm um mundo a oferecer? Como eu comentei antes, a nossa live ela não tem a função de ser um webinar educativo, mas sim conduzir vocês nas experiências que esses destinos oferecem. Então eu acho que todos vocês devem ter se emocionado como eu me emocionei. Manda aí a sua mensagem se você gostou da nossa live, se você curtiu os destinos e as experiências que foram apresentadas. E na semana que vem, na próxima quinta, a gente ainda vai se manter no Sudeste Asiático. Porque lembra, as lives estão sendo feitas focadas nos destinos em que a alta temporada vão de dezembro a abril. E o Sudeste Asiático, esse é o melhor período, é a melhor época para se visitar. E na próxima semana vocês vão fazer uma viagem para 2 países maravilhosos. Um deles é a Malásia, com a sua belíssima capital, que é Kuala Lumpur, combinado com um país encantador, cheio de história e muitas experiências, que é a Tailândia. Vamos viajar por Bangkok, Chiang Mai, Shanghai, Phuket, ou seja, tenho certeza que vocês todos vão ficar encantados com a nossa próxima live. Conto com todos vocês na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde. No mais, obrigado por estarem com a Queensberry nessas lives, um beijo grande para todo mundo e até quinta da semana que vem. Tchau!